Olá amigos, o vídeo de hoje vai contar a história do cinema no Brasil. Embora não seja claro onde realmente começou a história do cinema, a primeira exibição de um filme de curta duração aconteceu no Salão Grand Café, em Paris, em 28 de dezembro de 1895. Nesta data, os irmãos Lumière fizeram uma apresentação pública dos produtos de seu invento ao qual chamaram de cinematógrafo. O evento causou comoção nos 30 e poucos presentes, a notícia se alastrou e, em pouco tempo, este fazer artístico conquistaria o mundo e faria nascer uma indústria multibilionária. O filme exibido foi Elle arrivée de un train à la Ciotat. A primeira exibição de cinema no Brasil aconteceu em 8 de julho de 1896, no Rio de Janeiro, por iniciativa do exibidor itinerante belga, Henri Pailly. Naquela noite, numa sala alugada do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, foram projetados 8 filmetes de cerca de 1 minuto cada, com interrupções entre eles e retratando apenas cenas pitorescas do cotidiano de cidades da Europa. Só a elite carioca participou deste fato histórico para o Brasil, pois os ingressos não eram baratos. Um ano depois já existia no Rio uma sala fixa de cinema, o Salão de Novidades Paris, de Pascoal Segreto. Para a primeira projeção, utilizou-se de um cinematógrafo, mas por razões desconhecidas, os jornais da época anunciaram a novidade como sendo aparelho que projeta sobre uma tela diversos espetáculos e cenas animadas, série enorme de fotografias de um uniógrafo ou uniografo, abrasileiramento do cinematógrafo. Os primeiros filmes brasileiros foram rodados entre 1897 e 1898. Hoje em dia, os pesquisadores consideram que os primeiros filmes realizados no Brasil são Um Ancoradouro de Pescadores na Baía de Guanabara, de José Roberto da Cunha Salles, Chegada do Trem em Petrópolis, Bailado de Crianças no Colégio, no Andaraí, e Uma Artista Trabalhando no Trapézio do Politeama, todos datados de 1897. Uma Vista da Baía da Guanabara teria sido filmado pelo cinegrafista italiano Afonso Segreto, irmão de Pascoal, em 19 de junho de 1898, ao chegar da Europa a bordo do navio Brasil, mas este filme, se realmente existiu, nunca chegou a ser exibido. Ainda assim, desde os anos 1970, 19 de junho é considerado o Dia do Cinema Brasileiro. A estruturação do mercado exibidor de cinema no país acontece entre 1907 e 1910, quando o fornecimento de energia elétrica no Rio e São Paulo passa a ser mais confiável, a inauguração da usina de Ribeirão das Lajes. Em 1908 já havia 20 salas de cinema no Rio, boa parte delas com suas próprias equipes de filmagem. Exibiam filmes de ficção das companhias Pathé e Gaumont da França, Nordisk da Dinamarca, Cines da Itália, Bioscope da Alemanha, Edison, Vitagraph, Hagrograph e Biography dos Estados Unidos, complementados por naturais, documentários, realizados na cidade de poucos dias, como A Chegada do Dr. Campos Sales de Buenos Aires, A Parada de 15 de Novembro ou Fluminense e Botafogo. Os primeiros filmes posados, isto é, de ficção, feitos no Brasil eram em geral realizados por pequenos proprietários de salas de cinema do Rio e São Paulo, sendo frequentemente reconstituições de crimes já explorados pela imprensa. O Médios Estranguladores, de Francisco Marzullo de 1906, o primeiro sucesso, com mais de 800 exibições no Rio. O Crime da Mala, de Francisco Serrador de São Paulo, em 1908, e Noivado de Sangue, de Antônio Leal, do Rio, em 1909. Mas há também comédias, como o curta O Anastácio Chegou de Viagem, de Marc Ferreizin, a 1908. Em 1909 surgem os filmes cantados, com os atores dublando-se ao vivo, por trás da tela. O sucesso do sistema resulta na filmagem de revistas musicais, como Paz e Amor, de 1910, com sátira ao presidente Nilo Peçanha, e trechos de óperas, como Guarani, de 1911. Há forte concorrência entre as produções do Cinematógrafo Rio Branco, a de Alberto Moreira, e da Rede Serrador, que se instala no Rio e produz o drama histórico A República Portuguesa de 1911, outro sucesso. Hoje não existem sequer fragmentos desses filmes. A partir de 1911, chegam a São Paulo imigrantes italianos que acabariam tomando conta do mercado nos próximos 30 anos, em Gilberto Rossi, João Stamato, Arturo Carrari. O ator italiano Vittorio Capellaro associa-se ao cinegrafista Antônio Campos e juntos filmam os longas Inocência, a 1915, a partir do Romance de Taunay, e o Guarani, a 1916, baseado em José de Alencar.
No Rio, Luiz de Barros, que viria a realizar mais de 60 longas-metragens até os anos 70, também começa por José de Alencar em A Viuvinha, a 1915, Iracema, a 1918, e Ubirajara, a 1919. Mais tarde, uma nova versão de O Guarani, a 1926, de Capelaro, será exceção na década em um filme brasileiro de sucesso. A partir de 1916, os naturais se organizam em cinejornais, produzidos e exibidos semanalmente, mantendo o pessoal de cinema em atividade com filmagens de futebol, carnaval, festas, estradas, inaugurações, fábricas, políticos, empresários, etc. Muitas pautas eram claramente encomendadas, misturando jornalismo e propaganda. Daí o termo pejorativo cavação ou picaretagem. Até 1935, existiram 51 cinejornais no país, alguns de vida curta, mas o Rossi Atualidades teve 227 edições em 10 anos, a de 1921 a 1931, financiando a produção dos filmes de ficção dirigidos por José Medina e fotografados por Gilberto Rossi, como exemplo Regenerador, 1919, Perversidade, a 1920, e a obra-prima do cinema mudo brasileiro Fragmentos da Vida de, a 1929. O Canal 100 e os cinejornais de Primo Carbonari e Jean Manson são um prolongamento do período da cavação, sendo mostrados nos cinemas até o final dos anos 70, quando desistem de competir com a instantaneidade dos telejornais. No final dos anos 40, a ideia de tratar temas brasileiros com a técnica e a linguagem do melhor cinema mundial seduz empresários e banqueiros paulistas, que se associam ao engenheiro Franco Zampari na Vera Cruz, uma grande produtora construída nos moldes de Hollywood, com enormes estúdios, muitos equipamentos, diretores europeus e elencos fixos. Alberto Cavalcanti, cineasta formado na França e Inglaterra, volta ao Brasil para trabalhar na Vera Cruz. Vários profissionais estrangeiros passam a fazer parte das produções da companhia, entre eles o fotógrafo inglês Chick Fovle, o diretor argentino, a mais radicado em Londres, Tom Payne, e o diretor italiano Luciano Salsi. Em 5 anos são produzidos 18 filmes, do melodrama Caiçara, a 1950, ao musical biográfico Tico Tico no Fubá, a 1952, do drama histórico Sim a Moça, a 1953, a comédia sofisticada É Proibido Beijar, a 1954, do policial Na Cena do Crime, a 1954, a comédia caipira Candinho, a 1954, com Mazzaropi. Apesar disso, a Vera Cruz nunca conseguiu resolver o problema da distribuição de seus filmes, e foi à falência. Pressionada pelas dívidas, vendeu os direitos de O Cangaceiro, a 1953, de Lima Barreto, para a Columbia Pictures, e não ganhou nada por ter produzido o primeiro filme brasileiro de sucesso internacional. No Rio dos anos 40, Moacir Fenelon, José Carlos Burle e Elinor Azevedo criam a Atlântida Cinematográfica, sem grandes investimentos em infraestrutura, mas com produção constante. Estreiam com o sucesso Moleque Tião, a 1941, drama baseado na vida do comediante Grande Otelo, que interpretou a si próprio no filme. Luiz Severiano Ribeiro, dono do maior circuito exibidor brasileiro, associa-se e passa a facilitar a exibição dos filmes da Atlântida, vindo a comprar a empresa em 1947. Pela primeira vez no cinema brasileiro, estão associados produção e exibição. Em seguida, a Atlântida passa a produzir comédias musicais de fácil comunicação com o público, tendo como tema principal o carnaval, como Este Mundo é um Pandeiro, a 1947, e Carnaval no Fogo, a 1949, ambos de Watson Macedo. O apelo popular dos filmes da Atlântida acaba influenciando a Cinédia, que realiza o melodrama O Ébrio, a 1946, de Gilda Abreu, com Vicente Celestino, grande bilheteria em todo o país. Formando uma espécie de Star System a partir do rádio, os grandes nomes da Atlântida são Oscarito, Grande Otelo, Anquito e Mesquitinha, a comediantes, Sil Farney e Anselmo Duarte, a galãs, Eliana, a mocinha, José Leogoi, a vilão, e os cantores Silvio Caldas, Marlene, Emilinha Borba, Linda Batista. Aos poucos, as histórias vão abandonando o carnaval e explorando a comédia de costumes, a partir dos tipos folclóricos do Rio de Janeiro. Os melhores momentos vêm com os filmes de Carlos Manga Nem Sansão Nem Dalila, a 1954, e Matar ou Correr, a 1954, satirizando dramas americanos de sucesso. O público gosta, mas os críticos sérios dizem que chanchada não é cinema. Chanchada em espanhol significa exatamente porcaria.
As Chanchadas e a Atlântida se esgotam no final dos anos 50, quando o público parece cansar da fórmula, e as maiores estrelas são chamadas para trabalhar na televisão. Há alguns filmes lançados na primeira década do novo século, com uma temática atual e novas estratégias de lançamento, como Cidade de Deus, a 2002, de Fernando Meirelles, Carandiru, a 2003, de Hector Babenco e Tropa de Elite, a 2007, de José Padilha, alcançam grande público no Brasil e perspectivas de carreira internacional. Segundo o crítico Luiz Orichio, Cidade de Deus, por sua importância, teria sido o marco final do período conhecido como a retomada do cinema brasileiro. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com os amigos.